As estratégias usadas para o tratamento para a cessação do tabagismo podem ser divididas em intervenções psicossociais e o tratamento medicamentoso. As intervenções psicossociais incluem aconselhamento, materiais de autoajuda e abordagem cognitivo-comportamental, com ênfase nessa última, que representa o alicerce principal do tratamento. O tratamento medicamentoso aumenta significativamente as chances de o fumante alcançar a cessação completa, mas desempenha um papel auxiliar no acompanhamento do indivíduo. Algumas teorias embasam um tratamento não farmacológico, empoderando e motivando o indivíduo para a cessação definitiva, sendo as principais a entrevista motivacional e a abordagem centrada na pessoa. A entrevista motivacional é um diálogo entre o usuário e o profissional de saúde, que por meio de estratégias bem definidas, traz o indivíduo para o foco do tratamento em questão, geralmente referentes a mudanças de hábitos de vida e adesão a tratamentos. A entrevista motivacional possui para isso 4 princípios orientadores, que são: resistir ao reflexo de consertar as coisas, entender e explorar as motivações do usuário, escutar com empatia e fortalecer o usuário, estimulando a esperança e o otimismo. A entrevista motivacional é uma alternativa viável no tratamento de comportamentos dependentes dentro das intervenções breves, já que o impacto inicial parece ter influência na mudança de comportamento e na motivação que a promove. Mostraremos agora 7 estratégias que apoiam a adesão da pessoa ao tratamento proposto. A primeira estratégia é oferecer pequenas informações a respeito dos malefícios do cigarro e dos benefícios de sua cessação. A segunda estratégia é remover as barreiras e auxiliar nos obstáculos que impedem ou dificultam a pessoa procurar e receber ajuda. A terceira estratégia é ajudar a pessoa a fazer escolhas, aumentando a probabilidade de sucesso, uma vez que é a pessoa quem escolhe o que melhor lhe convém. A quarta estratégia é diminuir o aspecto indesejável do comportamento. A quinta estratégia é ser empático, mostrando que compreende aquilo que o fumante está vivenciando através da escuta reflexiva. A sexta estratégia é dar feedbacks. E por fim, a sétima estratégia é esclarecer objetivos e ajudar ativamente. Durante esse processo de acompanhamento para a mudança, o profissional de saúde deve evitar argumentações e confrontos, lembrando-se do respeito à autonomia da pessoa, perguntas para respostas curtas do tipo sim e não, rotulações, foco em questões que o usuário ainda não está aceitando bem ou pronto para falar, culpabilização do usuário, prescrição exagerada de medicamentos, de condutas, de exigências ou orientação insuficiente. E, por fim, subestimar a ambivalência. A abordagem centrada na pessoa é mais ampla que a entrevista motivacional, já que diz respeito a todo o processo comunicativo no acompanhamento das pessoas e não somente direcionada à motivação. Entre as várias teorias existentes nesse campo, destaca-se o método clínico centrado na pessoa, onde são identificados 6 componentes interrelacionados. São eles: explorar a doença e o adoecimento, compreender a pessoa como um todo, negociar um terreno comum, incorporar prevenção e promoção, incrementar a relação médico-paciente e ser realista. O método clínico centrado na pessoa auxilia no entendimento de que nenhum fumante é igual ao outro. Sentimentos e ideias, funcionalidades e expectativas variam radicalmente de pessoa para pessoa, da mesma maneira como são distintas as razões de fumar para cada indivíduo. Cada indivíduo possui um contexto próprio, seja este mais próximo, como o ambiente familiar e os círculos sociais,
seja mais distante, como o momento histórico da sua comunidade, cidade ou país. E a cessação se torna inviável se oferecida de modo vertical e intransigente pelo profissional de saúde, sendo essencial a definição de um plano comum, partindo das preferências e possibilidades apresentadas pelo indivíduo quanto à modalidade e ao momento mais adequado. Dessa forma, a entrevista motivacional e o método clínico centrado na pessoa embasam teoricamente a relação e a comunicação desejáveis entre profissional de saúde e indivíduo no contexto da cessação do tabagismo. O acompanhamento para a cessação do tabagismo embasa-se principalmente na abordagem cognitivo-comportamental, que combina intervenções cognitivas com treinamento de habilidades comportamentais. Os dois principais componentes dessa abordagem são a detecção de situações de risco de recaída e o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento. A dependência química em geral, incluída aqui a dependência à nicotina, resulta de uma interação complexa entre cognição, comportamentos, emoções, relacionamentos familiares e sociais, influências culturais e processos biológicos e fisiológicos. Para se alterar efetivamente o comportamento de fumar, deve-se inicialmente identificar os pensamentos disfuncionais e as crenças associadas a esse ato. Os fumantes frequentemente sofrem de ansiedade e o tabaco acaba sendo usado por estes como um meio de minimizar o problema. Fumar gera sensação de tranquilidade na situação vivenciada, muitas vezes proporcionando ao fumante o adiamento de um enfrentamento real da situação. Mas com a redução do efeito da nicotina, a ansiedade progressivamente retorna, o que leva o fumante ao próximo cigarro, perpetuando assim o ciclo. A abordagem cognitivo-comportamental ajuda a reestruturar cognições disfuncionais e dar flexibilidade cognitiva para avaliar situações específicas. Dessa forma, a abordagem cognitivo-comportamental é a base do tratamento para a cessação do tabagismo, tendo o tratamento medicamentoso, quando presente, um papel auxiliar nesse contexto. A abordagem procura, a partir de seus dois pilares principais, produzir modificações no pensamento e no sistema de crenças do usuário, para assim promover mudanças emocionais e comportamentais duradouras. Neste quadro, vocês podem visualizar as principais técnicas cognitivas e comportamentais usadas no tratamento de cessação do tabagismo. Vale ressaltar que tais técnicas não representam solução protocolar e mágica para o indivíduo robotizado. É essencial verificar como ele se sente quando tenta usar cada técnica, do ponto de vista das emoções e sentimentos. Para que a técnica funcione, a pessoa deve ser incentivada a usá-la, escolhendo as modalidades que percebem uma resposta mais satisfatória, apropriando-se delas. Reconhecendo que tipo de sentimento surge em cada circunstância, aprendendo como lidar com ele. As abordagens para a cessação do tabagismo são classificadas como mínima ou breve, básica ou intensiva. Essa avaliação é feita a partir do tempo investido no contato entre a pessoa e o profissional de saúde, que são, respectivamente, menor que 3 minutos, entre 3 e 10 minutos e maior que 10 minutos. A abordagem intensiva mostrou-se mais eficaz que as demais. Por outro lado, a abordagem mínima, com seus efeitos apenas modestos, apresenta potencial substancial em termos de saúde pública e, por isso, não deve ser menosprezada pelos profissionais de saúde. Estudos de meta-análise revelaram que o aconselhamento dado por qualquer profissional de saúde aumenta as taxas de cessação do tabagismo. A abordagem mínima, também chamada de breve, é definida como contato entre o profissional de saúde e o usuário inferior a 3 minutos para cada encontro.
Embora não seja considerada a forma ideal de atendimento, mostrou-se que ela pode produzir resultados significativos e, pela maior disponibilidade dos profissionais para realizarem esse tipo de abordagem na prática clínica, o impacto final no âmbito da saúde pública é potencialmente substancial. A abordagem mínima é resumida no mnemônico PAAP, que significa perguntar e avaliar, aconselhar e preparar o fumante para a cessação sem haver um acompanhamento posterior. Ela deve ser oferecida por todos os profissionais de saúde em suas consultas de rotina, pois apesar de seu efeito relativamente pequeno, essa intervenção pode ter um importante impacto em termos populacionais, devido ao grande número de fumantes que são rotineiramente atendidos pelos profissionais de saúde. A abordagem básica é definida como o contato entre o profissional de saúde e o usuário, com 3 a 10 minutos de duração para cada encontro. Um pouco mais prolongada, é mais indicada por apresentar maiores taxas de sucesso para a cessação definitiva do tabagismo que a abordagem anterior. Uma diferença importante dessa abordagem é a previsão de um acompanhamento do indivíduo, essencial para o feedback entre profissional e tabagista em cessação sobre os avanços alcançados e as dificuldades encontradas. A abordagem básica é resumida no mnemônico PAAPA: perguntar e avaliar, aconselhar, preparar e acompanhar. Qualquer profissional de saúde pode realizar esse tipo de abordagem durante a consulta de rotina, com duração no mínimo de 3 minutos e no máximo de 10 minutos em média, em cada contato que o usuário faz. Ele deve ser questionado e perguntado sistematicamente a cada consulta e retorno sobre a evolução do processo de cessação, indicada a todos os fumantes. É mais recomendada que a anterior, PAAP, porque prevê o retorno do usuário para o acompanhamento na fase crítica da abstinência, constituindo-se em uma importante estratégia para a manutenção da cessação. Como componentes do método PAAPA, o primeiro passo é perguntar e avaliar. As 6 seguintes perguntas fornecem informações importantes para uma abordagem inicial. Perguntar há quanto tempo o usuário fuma diferencia a experimentação do uso regular. Perguntar quantos cigarros o usuário fuma por dia informa o grau de dependência. Perguntar ao usuário quanto tempo após acordar ele acende o primeiro cigarro também nos auxilia a avaliar o grau de dependência. Perguntar o que o usuário acha de marcar uma data para deixar de fumar nos permite avaliar se o fumante está pronto para iniciar o processo de cessação do tabagismo. Em caso afirmativo, perguntar quando ele pretende parar. Outra questão a ser abordada é se o usuário já tentou parar de fumar. Fumantes que já tentaram ou mostraram interesse em deixar de fumar são mais receptivos à abordagem. Por fim, perguntar o que aconteceu nas tentativas anteriores nos informa o que ajudou e atrapalhou na tentativa anterior, indicando o que deve ser melhor trabalhado na próxima tentativa. O segundo passo é aconselhar. O profissional deve orientar o usuário de acordo com a fase ou grau de motivação em que ele se encontra. Na pré-contemplação, o fumante não pensa em parar de fumar. O profissional deve tentar motivá-lo a cada consulta, ressaltando os riscos do cigarro, inclusive do fumo passivo para os familiares, e os benefícios da cessação, procurando encontrar aquele aspecto que é mais relevante a cada um. Por exemplo, para um usuário jovem, o odor desagradável da fumaça do cigarro e o prejuízo aos dentes pode ser uma motivação maior do que o risco de câncer no pulmão nos próximos anos. Deve-se informar sobre os malefícios do tabagismo para a saúde do fumante, como a baixa resistência física, a maior propensão a doenças respiratórias,
incluindo a Covid-19, maior risco de câncer, úlcera do trato digestivo, o envelhecimento prematuro da pele, entre outros. Além disso, deve-se alertar sobre os riscos do tabagismo passivo, salientar que não existe nível de exposição segura à fumaça do cigarro e que fumar cigarros com baixos teores de nicotina não elimina o risco de desenvolver doenças causadas pelo tabaco. É importante informar que sempre há benefícios a quem para de fumar, independente da idade. Mesmo nessa fase, o profissional de saúde deve incentivar o fumante a retornar para novo contato sobre cessação. No estágio de contemplação, o fumante deseja parar de fumar, mas não está pronto para a ação. O profissional deve identificar medos e barreiras em potencial que possam impedi-lo de largar o cigarro. Deve informar sobre a síndrome de abstinência e o surgimento de sintomas desagradáveis, como dor de cabeça, tontura, irritabilidade e insônia, que alguns fumantes podem desenvolver nas primeiras 3 semanas após parar de fumar. E informar sobre a disponibilidade de medicamentos eficazes para evitar ou minimizar esses sintomas, como a bupropiona, a goma e o adesivo de nicotina. O fumante deve ser informado que a fissura é uma manifestação bastante comum, de duração inferior a 5 minutos e que tende a diminuir com o tempo. E deve ser orientado sobre as estratégias para enfrentá-la, como tomar água, distrair-se, caminhar e colocar algo na boca. Caso o medo de ganhar peso seja uma barreira para a cessação do tabagismo, o profissional deve ressaltar que o benefício de parar de fumar supera o ganho de peso que a pessoa venha a apresentar. Em média, o ganho de peso fica entre 2 e 4 quilos, sendo que metade das pessoas ganha menos que isso. No entanto, 1 a cada 10 fumantes pode ganhar de 11 a 13,5 kg. Portanto, é importante que o usuário seja orientado sobre a importância de uma alimentação rica em frutas e verduras, ingestão hídrica e práticas de atividades físicas regulares para evitar o ganho excessivo de peso. Se o usuário tiver medo de fracassar, mostre que ele não está sozinho. Você estará à disposição para apoiá-lo e que a maioria dos fumantes faz em média de 3 a 4 tentativas antes de parar de fumar definitivamente. Incentive-o a procurar apoio dos familiares, amigos e no ambiente de trabalho. A prevalência de transtornos psiquiátricos é maior entre os fumantes, especialmente a depressão. O profissional de saúde deve estar atento a essa possibilidade para que o usuário receba o tratamento adequado. A ambivalência é um sentimento muito comum nos fumantes. Ela representa a dualidade existente entre querer parar pelos benefícios à saúde, por exemplo, e continuar fumando, pelo prazer ou pela forte ligação afetiva ao cigarro ou como apoio nas situações de estresse. O profissional deve reconhecer essa ambivalência e orientar que a pessoa não precisa se sentir culpada por esse sentimento. Deve reconhecer a dificuldade de romper com esse elo, mas ao mesmo tempo sinalizar que ele pode ser rompido e que o papel que o cigarro representa na sua vida poderá ser substituído por alternativas como técnicas de relaxamento, atividades manuais, atividades físicas. A intervenção motivacional deve ser repetida a cada encontro, quando o profissional deverá novamente perguntar, avaliar e aconselhar. No estágio de preparação e ação, os fumantes que desejam parar de fumar devem ser encaminhados preferencialmente para os grupos que auxiliam na cessação do tabagismo, onde se realiza a abordagem cognitivo-comportamental, podendo, no entanto, se essa for a opção do usuário e a avaliação da equipe,
seguir o acompanhamento individual. Além das informações referentes à síndrome de abstinência e fissura, um método de parada deve ser escolhido pelo usuário. Os métodos de parada incluem a parada abrupta, que a pessoa escolhe uma data e a partir daquela data não fuma mais, é a estratégia mais efetiva e a mais adotada pelos ex-fumantes. A parada gradual por redução, que a pessoa reduz gradualmente o número de cigarros diários até parar em definitivo. Por exemplo, o indivíduo que costuma fumar 30 cigarros por dia reduzirá para 25, 20, 15, 10, 5 e 0 o número de cigarros diários. E a parada gradual por adiamento, que a pessoa adia o horário do primeiro cigarro até parar. Por exemplo, passa a fumar o primeiro cigarro às 8 no primeiro dia, às 10 no segundo, ao meio-dia no terceiro e assim por diante, até parar. O método gradual é recomendado para fumantes ansiosos em relação à parada, que não confiam nas suas chances de sucesso. A parada gradual por redução ou adiamento não deve levar mais que 2 semanas para o fumante parar de fumar em definitivo. Diminuir o número de cigarros por um período mais longo pode ser improdutivo e indica que o fumante não está suficientemente motivado a parar de fumar. Deve-se rever com o usuário as tentativas anteriores para identificar barreiras e estratégias para superá-las, bem como buscar alternativas para lidar com o estresse. Recomenda-se avisar os familiares e amigos mais próximos sobre a decisão de parar de fumar, além de retirar da vista cinzeiros, isqueiros e maços de cigarros. Observa-se, no entanto, que alguns usuários preferem guardar os maços ou deixá-los por perto, para se sentirem seguros ou desafiados, sem que isso dificulte no seu processo de abstinência. Devemos, portanto, individualizar cada caso, monitorando o surgimento de possíveis dificuldades. O médico deve avaliar a indicação da farmacoterapia para minimizar os efeitos da abstinência, facilitando a abordagem cognitivo-comportamental, principalmente para os casos com maior dependência. No estágio de manutenção da abstinência, o profissional de saúde deve parabenizar o usuário que parou de fumar e reforçar os benefícios obtidos com a cessação. Deve reforçar também os benefícios indiretos, como a melhora da autoestima e da confiança. E deve indagar sobre situações que ele ainda associa ao cigarro e como ele lida com elas. É importante o desenvolvimento de habilidades para enfrentar situações de risco de recaída, como beber com amigos, ver outras pessoas fumando, situação de estresse ou de grande pressão. Recomenda-se também que se evite situações associadas ao cigarro nas primeiras semanas, como o convívio com fumantes e o consumo de bebidas alcoólicas. Ele deve estar preparado para dizer não caso lhe ofereçam um cigarro. Sugere-se fazer caminhadas e procurar distrações no momento da fissura, que tende a diminuir em frequência e intensidade com o passar do tempo. O último estágio é o da recaída. Muitas vezes, o fumante, ao recair, mostra-se envergonhado e com baixa autoestima. Cabe ao profissional da saúde acolhê-lo e ouvi-lo, sem demonstrar frustração, agressividade ou preconceito. O tabagismo pode ser encarado como uma doença crônica, onde cessação e recaídas fazem parte de sua evolução. Deve-se orientar sobre as várias tentativas que os fumantes fazem antes de parar de fumar, bem como trabalhar com eles as possíveis razões para essa recaída e explorar soluções para a próxima tentativa. O terceiro passo é preparar. Coloque-se à disposição para acompanhar os fumantes que estão prontos para marcar uma data para deixar de fumar nos próximos 30 dias. Estabeleça um plano de ação com ele que inclua a marcação de uma data a partir da qual ele não fumará cigarro algum, informações sobre a síndrome de abstinência, seus sintomas e sua duração,
e informações sobre a fissura e sua duração, treinando estratégias de enfrentamento. Fale dos métodos de parada e peça que ele escolha o que mais lhe agrada. Reforce que a parada abrupta pode ser mais efetiva. Sempre leve em conta a individualidade dele para determinar com ele seu processo de cessação. Antes da data da parada, estimule o fumante a identificar quais cigarros podem ser dispensáveis e a exercitar habilidades para não fumá-los. Reveja o passado e identifique o que ajudou e o que dificultou a deixar de fumar em tentativas anteriores. Planeje e oriente estratégias para lidar com as situações que o estimulam a fumar. Oriente a buscar alternativas para lidar com situações de estresse. O estimule a avisar os familiares e os amigos mais próximos sobre a decisão de deixar de fumar. Sugira que ele eleja uma pessoa em que confia para apoiá-lo nos momentos difíceis. Para aqueles que bebem, sugira evitar o uso de álcool nas primeiras semanas. Para aqueles que referem medo de engordar, explique sobre as possibilidades de ganho de peso e estratégias para evitar o ganho excessivo. Avalie se há necessidade de tratamento medicamentoso. Os fumantes que deixaram de fumar precisam ser acompanhados por um período, com o objetivo de evitar a recaída. As primeiras semanas são fundamentais para que o usuário torne-se efetivamente um ex-fumante. Preferencialmente, marque retornos na primeira e segunda semanas após a data da parada e, após isso, retornos mensais, até que o usuário complete 3 meses sem fumar. Depois disso, sugere-se que ele seja reavaliado ao completar 6 meses e 1 ano sem fumar, ou antes, dependendo da avaliação clínica. Esses retornos podem ser feitos no modelo de um grupo de manutenção, onde o usuário é encorajado junto aos demais a falar sobre o que ele está sentindo sem fumar. O modelo de grupo é utilizado a fim de que os diferentes membros possam encorajar e reforçar o processo dos demais parceiros. Como facilitador do grupo, ressalte os benefícios obtidos e enfatize que ele deverá sempre evitar dar uma tragada ou acender um cigarro. Procure identificar quais são as situações que ainda representam um perigo de recaída, buscando reforçar as habilidades para lidar com elas. E se houver recaída, aceite-a sem críticas, procurando identificar a situação que o fez recair e ajudando-o a tirar proveito disso. Há outras formas eficazes que o profissional de saúde pode usar para manter o acompanhamento do usuário após o final dos grupos de cessação do tabagismo, a depender da estrutura da unidade. Pode-se lançar mão de contatos periódicos por telefone ou e-mail, além de oferecer esses meios de comunicação para momentos em que o usuário esteja enfrentando dificuldades em decorrência do processo de abstinência. Cada retorno ou contato é importante para analisar as dificuldades enfrentadas e reforçar os ganhos obtidos. Lembre-se sempre de parabenizar o paciente pelos avanços alcançados, o mantendo sempre motivado. Caso ele tenha uma recaída, recomece todo o processo. Esses vídeos estão sendo produzidos com base no Caderno de Atenção Básica de número 40. Para maiores informações, consulte-o. No próximo vídeo, falaremos mais detalhadamente sobre a abordagem intensiva. Até lá!